A gente sempre pensa nos grandes heróis no auge da sua força, né? Davi, por exemplo. A imagem que, sei lá, vem à mente é a do jovem pastor derrubando o gigante Golias com uma pedra. É icônico. Mas o que acontece décadas depois, quando esse mesmo herói envelhece e as batalhas continuam chegando? Existe um momento na história de Davi, quase no final da vida, em que ele enfrenta um novo gigante. E pela primeira vez, o texto bíblico nos diz algo chocante e profundamente humano. Davi se cansou e quase morreu por isso. E a primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade, sabe? Nesse ponto de fratura na armadura do herói que a nossa análise de hoje mergulha. Usando como base um estudo teológico do pastor Francisco Miranda, vamos deixar o holofote principal, que quase sempre está em Davi, e jogá-lo sobre uma figura que surge nessa hora crucial. Um guerreiro chamado Absai. A nossa missão aqui é entender quem foi esse homem e o que a atitude dele pode nos ensinar sobre lealdade, propósito e a importância de saber a hora de proteger o legado em vez de buscar o próprio protagonismo. Ok, vamos direto para a cena então. Tá lá em 2 Samuel, capítulo 21, Israel está, de novo, em guerra com os filisteus. E no meio da batalha, o texto diz simplesmente, e Davi se cansou. A palavra hebraica usada aqui, e isso eu achei fascinante, é ayef. Exato. E o IF não é um cansaço comum, tipo de quem teve um dia cheiro. É a mesma palavra usada pelo profeta Isaías para descrever um esgotamento total, uma exaustão que leva ao colapso, sabe? Ele diz que até os jovens se cansam e tropeçam. Ou seja, Davi chegou no seu limite absoluto, físico, mental, talvez até espiritual. E é nesse exato instante de fraqueza que o inimigo aparece. Um gigante chamado Isbi-Benob. O timing do inimigo é sempre cruel, né? Sempre. E a gente tem detalhes sobre ele. O material que analisamos destaca o peso da lança dele. A ponta, só a ponta de bronze, pesava cerca de 3,4 quilos. Só para a gente ter uma ideia, a de Golias, o primeiro gigante, era o dobro, quase 7 quilos. Ainda assim, Mesmo sendo a metade, imagina lutar com uma arma dessas. Davi, já um homem idoso, simplesmente não tinha mais o vigor para isso. e há uma camada simbólica aqui que é, olha, arrepiante. O nome Isbi-Benob pode ser traduzido como Homem de Nob. Se a gente puxar o fio da memória, Nob foi aquela cidade sacerdotal que foi massacrada por Saul lá no início da história. Porque os sacerdotes ajudaram Davi, certo? Exatamente, quando ele estava fugindo. Exatamente. Uma decisão de Davi, bem intencionada, mas que teve uma consequência trágica. Nossa, isso é pesado. Então, teologicamente, é como se um fantasma do passado, uma consequência de uma decisão antiga, voltasse para atacá-lo justamente no seu momento de maior fraqueza. É isso. Não é só um inimigo físico, é um inimigo com história, com uma carga emocional. Perfeito. Isbi-Benob representa os inimigos tardios. Não são os desafios do início da carreira que a gente enfrenta com toda a energia da juventude. São aquelas batalhas que surgem quando a gente acha que já venceu tudo, quando as forças estão diminuindo. Podem ser problemas de saúde, crises familiares ou, como aqui, as consequências de velhas feridas que nunca foram totalmente curadas. E são esses os inimigos mais perigosos, porque eles nos encontram exaustos. E é nesse ponto de vulnerabilidade total, com Davi prestes a ser morto por esse gigante tardio, que essa figura, Abisai, surge. Ele não era um desconhecido, certo? Ele já era do círculo íntimo de Davi. Irmão de Joabe, o famoso e implacável general de Israel. Abissai também já era um dos guerreiros de elite, um dos 30 valentes. Então ele não era um novato. Mas a chave para entender o papel dele ali vai muito além do currículo militar. Está no nome dele. É verdade, isso me marcou muito no estudo. O significado do nome dele parece uma profecia. Totalmente. O nome Abissai, em hebraico Avishai, é uma combinação de duas palavras. Av, que significa pai, e Shai, que significa presente ou dom. Meu pai é um dom. Isso, ou de forma mais direta, presente do pai. O nome dele já anunciava sua missão. Uau!
Então ele não é só um soldado que coincidentemente estava no lugar certo na hora certa. A presença dele ali é a resposta de Deus à exaustão de Davi. Ele é literalmente um presente enviado para socorrer a figura paterna da nação que estava prestes a cair. Perfeito! E o verbo que o texto usa para a ação dele reforça isso. Diz que Abissai socorreu Davi. O verbo hebraico é azar, que significa ajudar, socorrer, amparar. É a mesma raiz da palavra Ezer que aparece no famoso Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro Ezer, bem presente na angústia. Então, quando o texto diz que ele socorreu, não é só uma ajuda física, tipo dar um empurrão no inimigo. A palavra em si carrega um peso espiritual. Um peso imenso. De uma intervenção quase divina. Isso muda completamente a imagem da cena. Abissai está agindo como um agente humano do socorro de Deus. Exatamente. E isso o diferencia drasticamente do irmão dele, o Joabe. Joabe era um gênio militar, leal a Davi até certo ponto, mas as ações dele eram quase sempre calculadas, políticas, visando o próprio poder. Abissai, por outro lado, parece movido por uma lealdade pura, por um entendimento do que Davi representava. Ele não estava defendendo um chefe, estava defendendo uma unção. E a intervenção dele é decisiva. Ele não só distrai o gigante, ele salva Davi e mata Isbi-Benob. E a reação dos outros soldados é imediata e muito reveladora, né? Eles chegam para Davi e o fazem jurar: nunca mais sairás conosco à batalha. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Isso. Essa imagem da lâmpada de Israel é muito forte. Parece que eles estão com medo de perder algo muito maior do que apenas o seu rei. Sem dúvida, a lâmpada de Israel, Ner Israel, em hebraico, é um símbolo teológico potentíssimo. A lâmpada no tabernáculo e no templo representava a presença contínua de Deus. Ela não podia se apagar. Aplicado a Davi, o ungido do Senhor, a lâmpada simbolizava a própria aliança de Deus com Israel, a promessa de um herdeiro no trono, a continuidade do plano divino. Ou seja, apagar a lâmpada não era só a morte de um homem, era mergulhar a nação inteira na escuridão, na incerteza. Era interromper a promessa. Abissai e depois os outros homens entendem isso instintivamente. Sim. A vitória ali não era sobre a glória pessoal de Abissai por ter matado um gigante. Era sobre manter a luz acesa. Exatamente. O ato dele é quase sacerdotal. Ele não está apenas matando um inimigo no campo de batalha. Ele está, na prática, protegendo o plano redentivo de Deus que passava pela linhagem de Davi. E a fonte que a gente analisou vai além, traçando uma tipologia que é quando uma figura no Antigo Testamento aponta para algo no Novo. Abissai, o presente do pai que socorre o rei cansado, é visto como uma sombra de Cristo, que o Novo Testamento chama de o dom inefável do pai, que vem para socorrer uma humanidade exausta. Ok, vamos trazer essa história e esses conceitos todos para a nossa realidade. O estudo defende que hoje, nas nossas comunidades, famílias, locais de trabalho, precisamos de mais pessoas com o espírito de Abissai. O que seria isso na prática? Mudança de mentalidade, sabe? É entender que, muitas vezes, nosso papel mais importante não é o de ser a estrela principal, mas o de apoiar e proteger a visão, a lâmpada. O estudo aponta 3 áreas. No contexto de uma igreja ou um ministério, por exemplo, é ter a atitude de orar pelo líder que está cansado, em vez de ser o primeiro a criticar a falha dele. É entender que a liderança, a unção, é algo a ser guardado e não atacado na primeira oportunidade. É o oposto do quanto pior melhor que a gente vê tanto por aí. É uma postura de proteção, não de predação. Exato. Na família, isso se manifesta no princípio da honra. A palavra grega no Novo Testamento para honra é timao, e a raiz dela significa atribuir valor, estimar o preço. Honrar os pais, por exemplo, não é só obediência cega, é ativamente atribuir valor a eles, proteger seu legado, cuidar deles quando se tornam vulneráveis, como Davi se tornou. E o terceiro ponto, na igreja ou comunidade em geral, é a comparação com Absalão. Essa é muito poderosa. Absalão era filho de Davi, mas ele agia na surdina, minando a autoridade do pai, seduzindo as pessoas para o lado dele, tudo para tomar o poder.
Ele queria o trono. Abisai fez o exato oposto. Ele protegeu quem estava no trono. É a diferença fundamental de motivação. O espírito de Absalão é individualista. Ele divide para conquistar. Ele beija as mãos do povo na porta da cidade para roubar seus corações e usá-los para benefício próprio. O espírito de Abisai é corporativo. Ele une para preservar. Ele se coloca na frente do líder para levar o golpe, não para dar o golpe. Um busca o palco, o outro protege o propósito que ilumina o palco. Depois de um ato desses de salvar o rei e a lâmpada de Israel, o que acontece com Abisai? A história o reconhece? Ou ele vira só uma nota de rodapé? O cara que teve seu momento de sorte. Longe de ser uma nota de rodapé, o texto de Samuel 23, que lista os maiores heróis de Davi, coloca Abisai numa posição de destaque. Ele era o chefe de um trio de elite, logo abaixo do trio principal. E o verbo hebraico usado para descrever a honra que ele alcançou é vaikavod. E essa palavra é muito especial. Por quê? Qual o peso dela? Ela vem da mesma raiz da palavra kabod, que é a principal palavra hebraica para glória, e é frequentemente usada para descrever a própria glória de Deus. Significa peso, substância, honra. Então, a honra que Abisai recebeu não foi só uma medalha no peito, um reconhecimento humano. O texto sugere que foi um reconhecimento divino, um peso de glória concedido por Deus. Isso é incrível. A trajetória dele confirma totalmente aquele princípio de que a humildade precede a honra. Ele não entrou naquela batalha pensando, hoje eu vou matar um gigante e ficar famoso. Ele entrou pensando, eu preciso proteger a lâmpada. E como resultado dessa atitude, ele recebeu a glória. É o ciclo completo do discipulado que a fonte ressalta. O verdadeiro sucesso de um líder não se mede apenas pelas suas próprias vitórias. Davi não apenas venceu gigantes, ele formou homens que venceriam outros gigantes. Ele reproduziu sua coragem e, mais importante, sua lealdade a Deus, em pessoas como Abisai. É o princípio da continuidade, que a gente vê em toda a narrativa bíblica. Moisés prepara Josué, Elias prepara Eliseu, Paulo forma Timóteo. Um líder de verdade não se preocupa em ser indispensável. Ele se preocupa em garantir que a missão continue e avance depois dele. E ao salvar Davi, Abisai garantiu exatamente isso. Ele garantiu que a aliança davídica, a promessa de Deus a Davi, continuasse intacta. Ele não estava apenas salvando o passado de Davi. Ele estava garantindo o futuro da promessa messiânica que viria através daquela linhagem. A ação dele teve consequências eternas. No final, a história de Davi e Abisai fecha um ciclo perfeito e muito bonito. O pai espiritual, Davi, forma o filho na fé e na batalha. E décadas depois, quando o pai está exausto e vulnerável, o filho se levanta não para tomar o seu lugar, mas para protegê-lo, garantindo que o propósito de Deus continue avançando através dele. Abisai nos ensina que a verdadeira grandeza, muitas vezes, não está em acender a primeira chama, mas em ser aquele que impede que o vento a apague. E o estudo termina com uma frase que resume tudo. Ninguém é eterno, mas o propósito é. Isso nos deixa com uma reflexão, quase um desafio. Nos nossos círculos de influência, seja no trabalho, na família, na nossa comunidade, qual tem sido a nossa postura? Estamos mais preocupados em construir o nosso próprio nome, em ter o nosso próprio holofote, ou estamos atentos para proteger a lâmpada? Ou seja, para sustentar a visão central, a missão principal, mesmo que isso não nos traga nenhum crédito, garantindo que ela brilhe ainda mais forte para a geração que virá depois de nós.